Boa noite, boa noite, estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite, Daiane, boa noite, Isabela, boa noite, Ana, Débora, Douglas, Carlos, Mariane, Graziele, Edivandro, Isabela, Maria Cristina, o pessoal está entrando, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos iniciando a nossa sexta-feira, oh, beleza, oh, coisa boa. E hoje aqui, ó, tô colocando um grande abraço a vocês, né? Hoje, já que é dia do abraço, é engraçado, né? Vias normais, eu vou ser sincera, não fico às vezes tão atenada com essa questão de dia disso ou dia daquilo, né? Mas hoje, só porque a gente tá longe, gente, não poder ficar abraçando, aí, ó, um abraço virtual a todos vocês, viu? Vamos iniciar a nossa noite de hoje, assim, receba o meu abraço, que Deus os abençoe aí, viu? Vocês, familiares, enfim, deixa eu até ligar aqui, né? Que Deus abençoe a vocês, viu? Que estejam todos bem, com saúde, se cuidem. E um grande abraço aí virtual a todos vocês, tá bom? E vocês estão bem? Hum? Estão me ouvindo? Sim, tudo bem, Priscila. E Sim. você? Ah, tudo jóia, Débora. Graças a Deus, tudo bem. Então, tá bom. Então, ó, vamos dar início. Eu gosto sempre, né, nesse iniciozinho, até para ajudar a ver se o pessoal entra, igual tô vendo que o pessoal tá entrando, recordar a vocês, né, lembrar a todos a respeito da nossa atividade, né, dos estudos dirigidos. Unidades 3 e 4, não se esqueçam a respeito do prazo, né? O prazo máximo até dia 25. Eu já estou recebendo, mas não deixem, por favor, não se esqueçam de encaminhar atividade, realizar também as atividades lá no AVA, tá? Aquelas atividades que são de aprendizagem, aquelas de avaliação, né? Aquelas que fazem parte institucionalmente, para vocês clicarem lá. É bom que vocês acompanhem a matéria, é bom que vocês participam e, ao mesmo tempo, é uma pontuação que é muito importante para a nossa disciplina também, tá bom? Então, eu tenho feito isso sempre para recordar os meus alunos. Chama atenção depois também, mas é bom que nesse iniciozinho, recordando a todos vocês e só reforçando o pedido que eu sempre faço. Por favor, na hora de mandar o e-mail, coloque seu nome completo, o curso, o período e a disciplina, tá? Coloca lá, estudo dirigido da unidade 3 e 4 da CMC, tá? Isso parece ser bobo, gente, mas faz uma diferença enorme. E eu tenho recebido atividades e eu vou falar, a maioria não tem colocado. Coloca o nome e aí eu tenho que sair verificando em termos de tabela, porque aí sim já facilita demais, tá bom? Então eu reforço o pedido, por gentileza, que para vocês é só lembrar e colocar, e para mim facilita demais, tá bom? Então, por favor, e se atentem com prazo também, tá certo? Então, tá. Então vamos lá aqui, início, né? A gente vai dar continuidade, na verdade, ao assunto que a gente começou semana passada. Eu até coloquei, vou permanecer aqui com os slides, só para recordá-los, né? Brevemente, a gente dá continuidade, tá bom? Bem, vou explicar aqui a vocês o que eu programei para a noite de hoje, para vocês terem uma noção do que a gente vai trabalhar ao longo, tá? Olhem só, nós hoje vamos dar continuidade à unidade 4 que nós começamos semana passada, né? Inclusive, aproveito a oportunidade, coloquei uns exercícios legais aqui para vocês a respeito desse assunto. Eu acho que são exercícios bons, porque são exercícios que ajudam bem a vocês a fixarem esse conteúdo, tá? E inclusive tirados até de atividades de concurso aí do ambiente externo. E eu acho importante isso, porque coloca para vocês, né?
maneiras também de serem perguntadas diferente a respeito da matéria. Então, é bom porque nesse momento a gente tem a oportunidade de treinar, de fixar e de tirar dúvida, né? Muito melhor do que deixar as coisas passarem, vocês eventualmente só lá no futuro entrar em contato, né, com esses tipos, às vezes perguntar simples, mas perguntar às vezes de uma maneira diferente, tá? Então eu vou colocar isso para vocês porque eu acho que é muito importante isso. Vou colocar para vocês também uma atividadezinha que eu fiz aqui, que eu queria ilustrar para vocês, tá? E depois para a gente falar sobre hereditariedade, tá bom? Então, só para vocês terem uma noção da nossa noite, para a gente ter momentos de participação de vocês, de dar um relax também com o videozinho que a gente elaborou aqui, tá? Então, para a gente intercalar a nossa noite, e sempre eu reforço com você, sempre peço isso, por favor, participem, tá? Perguntem, enfim, vamos fazer a nossa aula participativa, tá? Que é a melhor maneira que tem, fica muito mais gostoso, tá bom? Então vamos. Deixa eu passar aqui. Aqui, só para vocês recordarem, né? Semana passada nós tivemos início a apresentação. Só se vocês lembrarem que eu falei assim: olha, a gente trabalha tanto com a nossa célula, nós trabalhamos com a estrutura da membrana, nós trabalhamos com as organelas citoplasmáticas, nós trabalhamos com conteúdo químico presente no citoplasma, né? Enfim, e agora a gente precisa de estudar o núcleo. Porque no núcleo da célula nós temos o ambiente da informação genética, né? E que é um ambiente tão importante. Eu falei com vocês que cada um de nós, né, temos a nossa informação que é única, que é exclusiva, que é aquilo que veio, né, ali de herança pelos nossos pais, tá? Então eu vou aqui só dar continuidade, vocês vão ver. Deixei aqui de uma certa forma os slides, porque qualquer coisa para, se necessário, para voltar e tirar dúvidas, mas assim, acredito que inclusive muito desse conteúdo inicial, ele deu-se, né, a recordação. Vocês de alguma forma já viram isso? Lá desde a época do colégio, né? No final de contas ali, o professor sempre apresenta essas características. E para a gente é importante, por quê? Para a gente poder ir adiante, né? Recordar o que foi visto lá no passado, é até bom porque a gente sabe que nem todos recordam necessariamente do assunto, mas que ao mesmo tempo ele é base, né, para a gente entender detalhes mais importantes, detalhes mais específicos do núcleo celular, né? Então é fundamental a gente fazer essa recordação, tá bom? Então deixa eu colocar aqui, eu vou até fazer assim, ó, porque eu vou passar o slide para vocês recordarem de que nós estávamos, e qualquer coisa isso, vou pôr aqui, que vocês vão ver, ó, que eu não quero ser repetitiva, e se necessário for, a gente recorda, tá bom? Eu voltei aqui, acho que agora vocês estão vendo o meu slide, deixa eu ver aqui. Isso, tá? Olhem só, semana passada eu cheguei a mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou pegar esse slide como ponto de inicial, mas eu vou dar uma recordação para todo mundo, né? Ver o que nós estávamos tratando semana passada. Olha só, eu chamei a atenção de vocês que no ambiente nuclear, né, que é o ambiente dos ácidos nucleicos, é um ambiente onde eu tenho DNA e RNA, tá? Eu até perguntei a vocês, e vocês, eu lembro que vocês responderam de uma maneira fácil, né? A identidade, deixa eu pôr aqui, ó. A identidade, foi aqui. A diferenciação, né, da representação de um DNA, que é uma fita dupla, e de um RNA, que é fita única, né? Então, esses dois modelos são dois modelos de ácidos nucleicos,
tá? Que estão presentes dentro do ambiente nuclear. Eu chamei a atenção de vocês, né, que eles são constituídos basicamente por uma estrutura que nós denominamos de nucleotídeo. O que é nucleotídeo? Nucleotídeo ele é composto por um fosfato, por um açúcar, tá? Ou também denominada de pentose, não sei se vocês se recordam disso, e por uma base nitrogenada. Isso daqui a gente viu semana passada, tá, gente? Por isso que eu estou assim, só voltando para vocês entenderem e recordarem, e a gente dá continuidade, tá bom? Bem, e o que é importante? É importante que essa estrutura de nucleotídeo, o que nós vamos ver? No DNA, aqui o açúcar é o desoxirribose. E no RNA é a ribose. Bem, isso por quê? Porque nós observamos diferenças clássicas entre um ácido nucleico e outro, né? Inclusive, eu apresentei a vocês, chamei a atenção que a descrição do DNA, que é essa estrutura de fita dupla, né? Ela foi proposta em 1953 para o Watson Crick, até chamei a atenção, olha que interessante. Um deles era estagiário, né? Olha só que legal que é você entrar para a história, porque na verdade isso daí entra para a história da genética, né? E está aqui presente ao longo dos séculos, porque eles fizeram a descrição como é que a estrutura de DNA ela é composta, né? E não sei se vocês se lembram direitinho, eu apresentei a vocês o seguinte, olha, eles falam que o DNA ele é composto por uma fita dupla. E eles fizeram uma comparação que o DNA ele tem um arranjo semelhante a uma escada, né? Uma escada em caracol, onde nós temos as bases nitrogenadas, que são essas estruturas aqui, ó, que são consideradas como se fossem as escadas. E a pentose e o fosfato formam o que seria o corrimão. Parece uma coisa boba, mas entender e guardar isso tem uma prática muito grande para vocês no dia a dia ali dos estudos e até mesmo na hora de atividade, viu? Hoje mesmo vou colocar para vocês, vocês vão ver. Por quê? Esses detalhes básicos aqui, o que é DNA e a composição dele e do RNA, é uma coisa básica, mas que cai muito em atividades externas, né? Inclusive, às vezes, em concurso. Parece uma coisa boba, mas cai. Justamente para testar se a pessoa lembra de algo que é tão importante e algo que é tão básico ao mesmo tempo, tá bom? Lembram vocês que eu falei que as bases nitrogenadas, elas são compostas por adenina e timina, e guanina e citosina no DNA, tá? Eu até brinquei com vocês, falei assim, gente, existe esse pareamento de adenina, pareia-se com a timina, a guanina com a citosina. E até falei, ó, na minha época, né, fazia-se uma associação, o que se faz até hoje, né? De a maneira como você eventualmente vai lembrar e fazer esse pareamento, não tem problema. O importante é que a gente sempre lembre que esse pareamento ele é obrigatório. Tá? A adenina pareia-se com a timina, a guanina com a citosina. E que, inclusive, é bom também chamar a atenção que dentro, né, desse assunto, eles utilizam muito a primeira letra como sigla e como representação. A adenina seria o A, pareia-se com T da timina. Guanina, que é o G, pareia-se com C da citosina, tá? Por que eu estou reforçando isso? Porque existem alguns exercícios que eles vêm com essa representação, tá? Na identidade da base nitrogenada em relação à primeira letra do nome, tá? Então é importante a gente guardar isso, tá certo? Bem, e foi onde a gente, né, finalizou e deu o nosso horário. Eu vou agora construir com vocês adiante, chamando a atenção para vocês, tá? Recordando, porque
Eu falei da diferenciação do DNA para o RNA, mas de uma maneira básica, estrutural, né? Principalmente porque DNA é fita dupla e RNA é fita única. Mas hoje eu vou apresentar para vocês, inclusive como é, né, a presença aqui da base nitrogenada do RNA também, tá certo? Para vocês recordarem e verificarem como que isso, né, possa ser aplicado lá na frente, tá bom? Aqui, olhem só. Nessa representação, né, eles também representam como se fosse uma escada, reparem só que agora bem mais padrão, né? E aí eles fazem aquele pareamento que nós fizemos antes. Olha, adenina com a timina. Por que eu sei que a adenina é com a timina? Porque o roxinho com o amarelinho, né? A guanina com a citosina, porque é o vermelho com o azul, olha, vermelho com azul. Também, da mesma forma, eu comentei com você semana passada e volto a recordá-los. Olha, a adenina, que aqui é o roxinho adenina, com a timina aqui, né? Aqui eu tenho a timina e aqui eu tenho a adenina. Então, reparem vocês que, independente de ser AT ou TA, né? O importante é que existe esse pareamento, tá certo? Então, não tem que vir obrigatoriamente primeiro uma letra em detrimento do outro, não. Possa ser, né, AT ou TA, que o pareamento tá certinho da mesma forma, tá bom? Da mesma forma, o G com C, ou aqui, ó, o C com G, não importa qual que seja a ordem. O fato é que eles sempre vão estar juntos, fazendo o pareamento, tá certo? Que é isso que é básico sempre pra gente. O que é importante, ai meu Deus, olha só que bagunça que eu fiz. O que é, ó, não, eu tô bagunceira mesmo, que era borracha. Borracha, ó, espera. Gente do céu. Ó, apaguei sem Calma, ver. professora, não precisa ficar nervosa por conta de nós. Tá vendo que loucura? Eu apaguei até sem ver. De fato, você viu? Que loucura! Bem, tá bom. Deixa eu ver agora o que que eu. Isso, eu vou usar o marca-texto agora, que eu acho que vai ser útil. Aqui nesses slides, nesse no próximo, se não me engano, é interessante uma informação, porque isso daqui, olhem, o que o autor está querendo representar para a gente com essa representação aqui? Né? Uma representação das bases nitrogenadas, que é a citosina unida com a guanina. O que tem de importante para a gente aqui? Esse ambientezinho onde eu marquei em amarelo, ele está mostrando para a gente que essas duas bases nitrogenadas estão unidas através de uma ponte de hidrogênio. Isso daqui, ó, é uma ligação química. Então, são dois elementos químicos que estão ligados entre si, né, através de uma ligação química. E essa ligação química é uma ligação considerada fraca, que é de ponte de hidrogênio, tá? Aí você fala, Luciene, isso é importante? É importante. Por quê? Porque lá na frente, acho que semana que vem, eu vou falar para vocês, e dentro de uma história, dentro de um contexto, nós vamos ver que isso daqui se quebra, tá? Então, o que é importante a gente imaginar? Que essas bases nitrogenadas, eu vou até voltar aqui para vocês entenderem o raciocínio, olha. Que aqui, quando eu tenho uma adenina ligada à timina, existe uma ligação química. Mas essa ligação química é considerada fraca. Isso é interessante em qual contexto? Poxa, a partir do momento que existam ligações químicas fracas, isso significa que elas são facilmente quebradas. É isso que eu quero que vocês percebam. Eu estou trabalhando com isso com vocês hoje, do ponto de vista teórico, apresentando, mas depois a gente vai ver.
vai ter um momento que isso daqui vai se quebrar. Então, é por isso que é importante que a gente saiba que essas ligações sejam ligações fracas, tá? Olhem só, aqui é uma representação tridimensional, né, da estrutura do DNA. Reparem o que eu tenho. As bases nitrogenadas estão representadas aqui, ó, o que seriam os degraus. E aqui, ó, fazendo o que, né, na representação fosse o corrimão, nós temos o fosfato e a pentose, tá? E isso está dentro da sua célula, isso está dentro do seu núcleo. Um material assim, que ele é fino, ele é uma estrutura assim super longa. Por quê? No seu DNA, gente, tem todas as informações que faz de você ser como você é. Olha que bonito. Na hora que a gente olha assim, parece que a gente não dá tanta importância, tanto valor. Mas se o tipo, né, a textura do seu fio de cabelo, o tamanho do seu dente, o contorno da sua face, características internas, né, de produção de proteínas, aquilo que a gente produz adequadamente, ou às vezes aquilo que a gente não produz de uma maneira adequada, tudo isso, gente, referência aqui no seu DNA, que é esse material genético, tá? Então, por isso que ele é tão importante. Fabiana, você quer perguntar alguma coisa ou é impressão minha? Não, perdão, eu liguei sem querer, nem vi. Mas eu não gosto dessa genética, não. Minha testa nasceu grande demais, só pra deixar claro. A sua o quê? Minha testa. Sua testa? Ô, Fabiana, que isso? Ô, Fabiana, pelo amor de Deus, Fabiana. Ô, meu pai. Eu queria que você perguntasse, mas não. Faz o seguinte, como a nossa CMC aqui é uma genética básica, eu quero ver no final, né, do material que eu tenho que passar para vocês, eu quero ver você, viu, Fabiana? Falar, Luciene, até que essa básica aqui eu entendi e eu passei a gostar um pouquinho, tá bom, Fabiana? Não, professora, eu gosto, sabe? Eu gosto, não é que eu odeio. Eu gosto. Só que, tipo assim, nessa questão, eu tenho um pouco de. Não gosto, assim, desavença, vamos falar assim. Porque minha testa cresceu demais, sabe? Mas é só isso, não tenho nada contra. Eu gosto. Tá bom, oh meu pai do céu. Vejamos. Olhem só o RNA. A gente falou do DNA, olha o RNA aqui. Ele é fita única, né? Aquilo que, inclusive, semana passada, eu me recordo, na hora que eu perguntei vocês identificaram de primeira quem era DNA e quem era RNA, né? E é importante, gente, porque o RNA, ele é muito participativo, ele auxilia ali no processo de tradução, de formação de proteína, né? Ele ajuda na síntese proteica. Então, é uma estrutura, porque é muito comum, né? A gente falar do DNA, a gente faz uma propaganda do DNA, né? E o RNA ele fica ali de lado, ele é o segundo ácido nucleico, mas muitas das vezes a gente não dá ele tanto valor, né? E ele é muito importante. Ele vai ajudar o nosso organismo, as nossas células, a produzirem proteínas. Olha que papel fundamental, tá? Então, por isso que eu chamo a atenção de vocês no sentido de conseguirem perceber a importância, né, de uma estrutura dessa. Olhem aqui na representação. Como ele é fita única, ele só vai apresentar aqui uma base nitrogenada, né? Afinal de contas, é o que? Ele vai ter a adenina, vai ter a citosina, que tá aqui em amarelo, ele vai ter a guanina. Agora, ele não tem a. Quem é que ele não tem? Vê se vocês se recordam. Timina. Exatamente, Débora. Ele não tem timina. No local da timina, ele vai ter a uracila. Olha aqui, tá? Inclusive, essa estrutura daqui, né? Na representação, tá identificando
a uracila. Então, aqui, existe uma troca. Ao invés de timina, nós teremos a uracila, tá bom? É uma coisa básica, mas importantíssima, porque isso ajuda a diferir um ácido nucleico do outro, ou seja, ajuda a fazer a diferença entre um DNA de um RNA, tá bom? E quando houver algum tipo de pareamento, o pareamento vai ser a guanina com a citosina e a adenina com a uracila, já que não tem timina, vai ser com a uracila, ok? Olhem só, olha, eu fui para trás. Olhem aqui, este daqui é praticamente um quadro, né? Ele é a síntese do que eu acabei de apresentar para vocês. O que nós temos? As diferenças básicas de um DNA e um RNA. Como assim? Vamos primeiro ver o lado do DNA. O DNA, ele apresenta, né? Como bases nitrogenadas, a adenina, a guanina, a citosina e a timina. Como pentose ou açúcar, a desoxirribose. Inclusive, semana passada eu chamei a atenção de vocês, não só para ajudar a guardar, olha, aqui ó, D de desoxirribose presente no DNA, né? E fita dupla, que é aquilo que a gente viu desde o início. DNA é constituído de fita dupla. Ótimo. Agora, vejamos, vou fazer até de outra cor. RNA. RNA nós vimos que ele apresenta as mesmas bases nitrogenadas, com exceção de, ao invés de timina, ele vai ter a uracila. Então, a única substituição. E aqui no açúcar, o que ele vai ter? Ribose, olha, R de RNA. Então, fica fácil a gente lembrar disso, né? E ele é composto por fita simples, tá? Então, esse por incrível que pareça, um entendimento disso daqui, gente, ajuda vocês a responderem, às vezes, várias questõezinhas que possam ser perguntadas a vocês, inclusive, por exemplo, em uma questão de concurso, eu até coloco para vocês daqui a pouco, só para vocês verem isso, tá? Por isso que é importante a gente recordar e fixar esses conceitos, tá bom? Nós vimos, eu chamei a atenção de vocês, e hoje a gente vai estender um pouquinho mais, né? Todo esse material de DNA, essa fita longa que é o DNA, onde tem todas as informações que nos faz, né, ser o que somos, ele é todo enoveladinho. Ele é enovelado e aí ele forma a estrutura do cromossomo. Lembram vocês que eu chamei a atenção, né, que de uma maneira geral, as estruturas de cromossomo, elas são identificadas à semelhança de um X, né? A maioria das vezes, porque hoje eu vou mostrar a vocês que nem sempre é um X, tá? Existem outras possibilidades de formato. Até parecido, mas esse X bonitinho assim, nem sempre é assim, né? Mas por que é importante? É importante porque grande parte das imagens que a gente vê mostrando no ambiente de núcleo e mostrando essa referência de material genético, sempre tende a vir, ó, a representação da estrutura do cromossomo, nesse formatozinho daqui. E aí eles mostram, olha, que eles estão como se estivessem tirando um fio, né, daqui. Por quê? Esse ambiente de cromossomo, o que ele apresenta? DNA, só que ele está enovelado, tá bom? Não sei se vocês se recordam, eu comentei com vocês. Na espécie humana, nós temos 23 pares cromossomais. Então, nós temos ao todo 46 cromossomos, né? Então, isso é uma característica da nossa espécie. E isso é tão importante que a alteração para mais ou para menos possa promover síndromes, né? Possa promover alterações.
E, inclusive, aí você fala assim, e se a alteração for muito grande? Se a quantidade de cromossomos for muito, né, muito diferente do padrão normal, é indicativo, por exemplo, de não haver desenvolvimento, né? Se acontecer isso lá no ventre materno, algum prejuízo, algum problema que faça com que o indivíduo que esteja em desenvolvimento tenha mais ou menos cromossomos, acaba que aquele desenvolvimento é interrompido e a mulher sofre aborto espontâneo, tá? Só para vocês entenderem como que isso é importante. Olhem só, coloca aqui para vocês essa representação do cromossomo, né? Que assemelha-se muito a esse X que eu falei com vocês. Mas o que é interessante a gente pontuar aqui? Reparem que existe aqui no meio, né? É um pontozinho de união dessas duas estruturas. Esse pontozinho aqui de união é o que a gente chama de centrômero, tá? E a posição desse centrômero, ele possa variar. É justamente aqui, ó, se vocês observarem, ele está bem no meio. Mas esse centrômero, ele possa estar em diferentes regiões. Então, é por isso que a estrutura do cromossomo nem sempre aparece como esse X, igual a gente está vendo aqui, tá bom? Existe também uma outra questão, que é esse pontinho aqui, ó. Dá para perceber que aqui no finalzinho existe essa estrutura? Isso daqui é telômero, tá? O que é isso aqui importante? Eu vou fazer uma comparação só para vocês entenderem a importânciazinha disso daqui. Olhem só, vou partir para uma coisa que a princípio não tem nada a ver. Quem aí de vocês, por exemplo, já fez uma costura, né? Ali, ó, pegou a agulha e linha e tá ali fazendo uma bainha de uma calça que porventura tinha estragado. Imagina. Aí vocês estão fazendo ali a costura. Você começou a alinhavar, né? No final, o que você faz antes de cortar, né? Assim, você terminou de fazer a costura. Então, agora você virar com uma tesoura e vai cortar a linha. Mas antes de cortar a linha, o que você faz? Me digam. Vejamos. Eu quero ouvir a voz de vocês. Faz o arremate. Isso, Débora. Faz o arremate. O arremate é o nozinho que a gente dá, não é? A gente não dá um nozinho, né? Por quê? Sim. Isso. Porque se eu não der esse nozinho, o que vai acontecer com essa costura? Vai soltar. Exatamente. Exatamente. Aí eu volto ao cromossomo, só para vocês verem por que eu viajei. Essa professora é doida. Vai me falar agora de costura, bainha de calça? Tá louca, né? Mas olhem só, gente. Quando a gente está ali com uma linha, quando a gente está alinhavando, a gente finaliza um trabalho, a gente precisa de fazer um arremate. Esse arremate é por quê? Porque eu quero consolidar que aquilo que foi feito, ele não se desmanche. Porque se eu não fizer isso, se eu for ali nessa minha costura, simplesmente cortar a linha, vai ser uma questão de segundos, porque essa linha vai se desprender. Bem, o que tem a ver com isso daqui? Porque esse pontozinho aqui, gente, ele é um arremate. Ele é literalmente um arremate, por quê? Eu não falei com vocês que o cromossomo, ele nada mais é do que aquela fita de DNA, né? Bem enovelada. É algo fino e delicado. Então, aqui, ó, tá tudo enovelado, olha, tá tudo aqui, ó. Maior enovelamento. Chegou aqui e acabou. Mas se ele acabar de qualquer forma, no instantinho, ó, essa estrutura facilmente vai... Isso aqui sou eu que tô fazendo, tá, gente? Não é bagunça, não. Ele facilmente vai o quê? Desarranjar. Eu consigo tirar esse material. Então, o que vai acontecer aqui? Nessa porçãozinha final, vai ter um nozinho, vai ter um arremate, justamente para garantir com que essa estrutura permaneça viável, permaneça guardando direitinho, né, o material genético, tá? Eu gosto de falar assim para vocês,
Porque como a gente apresenta muito, né? Ah, aqui é centrômero, aqui é o telômero. E é importante que vocês tenham a noção. Porque quando eu tenho que guardar nome, né? É importante que eu entenda o porquê que eu tenho que guardar aquele nome. Porque aí faz mais sentido, né? Me vem uma questão de função. Uma outra coisinha também, que aqui o próprio autor do desenho colocou para gente, olha, se eu separar, porque aqui eu tenho duas estruturas que estão unidas, se eu separar na metade, né, a estrutura do cromossomo, aqui eu tenho uma cromátide, aqui eu tenho uma segunda cromátide, olha só, eu vou até completar para vocês verem. Aqui a caneta, aqui, ó. Não vai ficar certinho, mas dá para vocês acompanharem. Eu tenho aqui uma, e aqui ele fez a representação de uma segunda. E elas estão unidas pelo centrômero, né? Mas existem duas cromátides, ok? Bem, é porque nesse momento a gente apresenta a vocês, por exemplo, apresento o que é DNA, eu apresento o que é RNA, o que é cromossomo, né? É as suas regiões, porque depois a gente vai jogar isso dentro de uma historinha. Então precisa de fazer sentido, tá bom? Aqui, olha, vem escrito bonitinho para vocês a estrutura do centrômero, a estrutura do telômero que eu falei com vocês, tá? Que isso aqui é básico aqui pra gente. Muito bem. Aqui, eu coloco aqui para vocês, olhem, a importância do telômero, que foi aquilo que eu falei naquela imagem anterior, tá? Que eu vim explicando, só para vocês perceberem esse arremate que a gente acabou de falar. Tá? Ele acaba dando aqui a integridade, a estrutura, a fita de DNA que está aqui dentro, tá bom? É bom que deixe aqui direitinho para vocês, justamente porque depois, na hora de pegar o material e estudar, eu sei que vocês têm isso como referência, tá bom? Olhem aqui, na hora que eu falei com vocês, que aquela estrutura de centrômero, né? Que naquele momento estava semelhante a esse desenho daqui, olha, reparem comigo. Né? O centrômero estava central. Então, é porque o centrômero central faz com que o cromossomo seja reconhecido como metacêntrico, tá? Isso aqui é uma nomenclatura, do qual é importante, porque vocês vão acabar ouvindo isso adiante, tá? Então, olha, no meio, metacêntrico. Um pouquinho acima, olha, submetacêntrico. Bem na pontinha, acrocêntrico. E no final, né, unindo basicamente, olha, aqui basicamente eu tenho aqui uma cromátide de um lado, uma cromátide do outro e o centrômero unindo ela aqui. Aí é telômero, tá? Perdão, telocêntrico, que é o formato do cromossomo, tá bom? Então, isso daqui não é porque possa vocês pegarem um texto falando sobre a posição e não saber, né, do que se trata. Tá bom? Isso é importante para gente e principalmente quando porventura, né, tiver ali associado a alguma explicação. Então, a gente até fala que às vezes algumas circunstâncias, até mesmo de quebra das estruturas de cromossomo, possa ser mais tipo em um formato de cromossomo, tá bom? E aí que eu sempre coloco, faço para vocês essa identidade aqui, que é uma extração de DNA. Eu não sei se vocês já conhecem, tá? Ela é uma praticazinha super básica, mas muito bonitinha, do qual a gente consegue mostrar para o aluno a maneira, acho que aqui ele vai atuar, como a gente consegue extrair DNA de células vegetais, tá? Eu fiz aqui, na verdade, com a ajuda do Gabriel, né? Porque se não fosse ele, não tinha isso, não. Nós fizemos aqui um videozinho, porque eu acho que ele ajuda a ilustrar e ajuda o aluno a perceber esse material de DNA que a gente está falando, tá bom? É lógico que a gente consegue fazer esse tipo de experimento com células vegetais, porque ali fica fácil, né? Visível, é tudo até muito rápido, vocês vão ver.
E, obviamente, extração de DNA humano só a nível laboratorial, com todos os EPIs, com tudo, né, de cuidado. E também não é assim fácil. Exige, logicamente, processos. E aqui, então, deixa eu mostrar para vocês. E, logicamente, né, isso só se faz com critérios éticos, não é uma coisa que se faz de uma maneira ilustrativa, não. Mexer com DNA é uma coisa super de rigor, né, científico. Deixa eu colocar aqui, eu vou descartar aqui, ó, porque eu vou mostrar a vocês, eu já deixei aqui no ponto para vocês verem isso, esse videozinho. Olhem só, deixa eu pegar aqui, vou colocar aqui, deixa eu ver se vocês deixa eu acompanhar, que aí eu acompanho o que vocês estão vendo. Aqui, isso, estão vendo, ok. Deixa eu ver se eu consigo, se eu fizer isso. Aqui, ótimo. Olhem só. Gente, é o seguinte, esse videozinho, depois vocês podem até me falar, porque o Gabriel, ele colocou tipo uma musiquinha, só para não ficar. Ele não tem, eu não falei nada ali não, tá? Então eu vou explicar a vocês, vou só utilizar como pano de fundo a representação aqui do videozinho, tá? E aí depois também ele vai ficar lá inserido lá no nosso material no AVA, quem quiser ver novamente, tá? Inclusive quem quiser fazer isso em casa tem condição de fazer, tá bom? Então, olhem só, eu vou colocar aqui e vou explicando a vocês, porque no vídeo eu não coloquei explicação, não. Deixei para fazer isso aqui junto com vocês. Então, olhem só. Aqui eu coloquei para vocês os materiais, né, básicos que a gente utiliza. O morango, eu chamo a atenção de vocês, quem for fazer em casa, é bom, o morango ele tem que estar assim, no ponto. No sentido de estar, né, bem novinho, né, quando ele começa ali a ficar passado, acaba não dando certo, tá? E aqui no caso, também ele verde, também você tem mais dificuldade, tá bom? Até mesmo para ilustrar, para poder ver direitinho. Então, você, na verdade, precisa. Eu usei aqui 4 morangos, não precisa ser tudo, tá? Então, são 4 morangos. Tem o detergente, um detergente neutro, também é um pouquinho só, vocês vão ver. Eu até coloco no final, o Gabriel colocou para mim, a lista de material, tá? Quem quiser, é só dar uma olhadinha. Álcool, tá? Álcool, e vocês vão ver, eu uso álcool gelado, tá? Porque ajuda. Não precisa de colocar isso tudo dentro da geladeira, não. Eu fiz o seguinte, vocês vão ver daqui a pouco, eu coloquei num copo e pus o copo dentro do freezer, que aí eu fez o processo ficar mais rápido, tá bom? Um saco plástico e sal, tá bom? Basicamente isso. Vejamos. Aí você pega, tira esse cabinho verde, né? Aí, ó. Separa. Aqui. Eu acho que eu usei 4. Olha lá, retira. A gente só vai usar o morango mesmo, tá? Aqui, isso daqui fica, isso aqui é lixo. Aí você coloca dentro do saquinho. Olha lá. E aqui, olha lá, amassar. Eu sugiro, tá? Na hora de amassar com cuidado, porque senão você vai furar o saco e vai ser bagunça para tudo quanto é canto. Então, ali, ó, você vai amassando. Ainda mais esses saquinhos plásticos, né? Furam à toa. Então, olha lá que você vai fazendo, olha. Amassa e dá um cheirinho bom, gente. Gabriel falou assim, mãe, isso é bom fazer vitamina. Mas depois vocês vão ver que não tem a mínima condição. Olha lá, amassando o máximo possível. Com cuidado. Agora lá. Tentar, né, para aproveitar ao máximo,
Ainda mais assim, esse caldo é super importante. Ah lá. Aqui. Aí agora é o seguinte, deixa eu voltar aqui só para vocês entenderem. Aqui, isso. Aqui, ó, peguei as colheres, né? Porque a gente vai usar pouco de detergente e pouco de sal. E, se possível, você usar, né, algo que você consiga fazer uma medição, tá? Então, isso é bom, facilita. Porque são 150 ml de água. Aqui, ó, isso aqui é água. Detergente, tá vendo? Uma colher de sopa de detergente. Mexe, mas na verdade é bom não mexer excesso não, tá? Porque senão dá aquelas bolinhas de sabão. Aqui é sal. Você vai colocar uma colher de sobremesa. Isso não precisa ser absolutamente certinho não, tá, gente? Isso é para ter uma noção. Ah lá, mexe, sem exagero. Ah lá, tá mostrando ali para vocês que se você bater como se fosse uma batedeira, vai ficar cheio de espuma de detergente. Aí você coloca aquele material, tá? Que você amassou ali com morango. Tenta retirar o máximo desse material todo que tá aqui, né? Esse caldo, porque isso tudo aqui é importante. Isso aqui tudo vai ser aproveitado. Então, você joga ali. E agora pronto. O que tá com cheiro bom, agora você realmente... Ah lá, você vai fazer uma misturinha. O que a gente faz? É coar, né? Para tirar, porque obviamente sempre fica partes duras do morango, né? Então você vai pegar só aquele caldo ali, ó. Só a parte boa. Aqui por enquanto é morango puro, tá bom? Só o caldo do morango mesmo. Aí é que tá o problema. Agora é que a gente vai misturar. Aqui. Você joga aquela mistura de água, sal e detergente, juntamente com aquele caldo, né? Com aquele suco do morango. Mistura levemente. E agora você deixa aguardar por 30 minutos. Quietinho, fica ali por 30 minutos. Após os 30 minutos, você pega esse material e coloca no recipiente. Eu coloquei até aqui nessa tacinha, mas é porque era a única coisa que eu achei que ia ficar mais fácil vocês observarem, tá? Você colocar uma coisa muito ampla, ou mesmo aqui de plástico, ia mascarar o que era importante vocês verem. Ah lá, tentando dar o mínimo de bolha possível, sempre fica um pouco. Ah, espera aí. Sempre fica um pouco, porque com o detergente, né, acaba dando um pouco de bolha. Mas é tentar fazer o mínimo possível, tá bom? Agora a gente está caminhando para a parte final. O que tem aqui nesse copo, então, inclusive vocês estão vendo ele aqui, né, porque ele tá gelado, como eu falei com vocês. Eu peguei um pouquinho, olhem só aqui, ó, para vocês verem mais ou menos em termos de quantidade, ó. Eu peguei um pouco, aqui, um pouco deixa eu continuar aqui. Peguei um pouco do álcool e pus a geladeira, como eu falei com vocês. Porque ele gelado, ele acaba sendo mais rápido o processo, olha lá. Então, você vai jogando álcool na beiradinha, justamente para não criar bolha, né, de sabão. Você vai jogando. Olha, vai jogando aos poucos. Reparem que aqui dentro começa a formar uma nata. Olhem só. Vai jogando aos poucos. Vocês vão ver daqui a pouco. Ó,
aqui, eu nem posso mexer muito com a mão para não misturar. Olha só olha aqui, gente. Isso daqui é DNA. Olhem só. Aqui. Isso daqui é o DNA do morango. Olha o material. Aqui, olha. Então, na verdade, eu gosto de fazer isso porque eu acho que ele é muito ilustrativo, né, para o aluno. Olha, aqui, para vocês verem, né? Aqui, todo esse ambiente, toda aquela... Olhem. Isso daqui é um experimento fácil, né, de ser realizado. Aqui, ó. Aí eu até coloquei aqui para vocês. Aqui vem certinho, né? As colheres direitinho, enfim. Ter um bom senso ali. Não precisa ser fidedigno em termos de quantidade, né? Só para a gente ter uma noção ali. E vocês viram, eu consegui fazer isso com características, com coisas aqui bem domésticas, né? E a gente consegue fazer isso para evidenciar, tá? Então, o que eu chamo a atenção de vocês, olhem aqui. Eu até coloquei aqui para vocês também, olhem. Aqui eu explico como é para fazer. Aqui, né? Incubar, inclusive deixar por 30 minutos, que foi aquilo que eu falei com vocês. E um detalhe, gente, esse experimento, ele possa ser realizado com, por exemplo, eles falam perdão, banana, tá? Inclusive, eu também já fiz com banana. Eu, particularmente, gosto de fazer com morango, no sentido de que, com o morango, né, a gente acaba evidenciando, por causa da coloração, eu acho que dá um contraste para o aluno observar. Então, na hora que você tem aquele suco vermelho, e na hora que você vai jogando aos poucos o álcool, então acaba evidenciando e trazendo para o aluno a observação mais fácil, né? Então, ele acaba, eu acho que ele didaticamente fica mais claro de observação, tá bom? Agora, eu gostaria de saber de vocês se nós, né, é importante macerar, ou seja, aquele momento que eu falei para vocês, né, amassarem ali. Ó, eu fui e amassei o morango. Vocês acham que é importante a gente amassar o morango para ter esse resultado final? E por quê? O que vocês acham? Ô, professor, eu acho que sim, porque ali a senhora vai conseguir extrair. Esqueci o nome. Tá ouvindo, professora? Tô ouvindo, Adilson, pode a senhora falar. a senhora vai conseguir extrair melhor, né, o DNA dele ali, e também não vai desfazer tanto a membrana, né? Porque eu até assisti esse vídeo lá na aula, achei bem interessante também na unidade. Ela até falava, a professora falava para não apertar muito, porque senão ia desfazer toda a membrana plasmática, né, toda a membrana do morango, ele ia ser desfeito. Então, na hora de espremer, ele é importante porque você vai conseguir extrair todas as unidades ali que você precisa ali para realizar o experimento. Exatamente. E vai facilitar exatamente isso, viu, Adilson? E vai facilitar para que você depois vai jogar, né? Depois você acaba jogando a água misturada com sal, misturada com detergente, né? Então você acaba favorecendo com que os outros elementos que você for jogar entrem mais em íntimo contato com aquele material celular, né? Fica até interessante a gente imaginar. Imagine se eu chegar agora, colocar 4 morangos inteiros e a gente jogar essa água e esse detergente, esse material. A gente ia conseguir fazer alguma coisa? Não. Né? Porque não ia. Professor. Diga, Adilson.
Inclusive, eu até achei legal o experimento da senhora, até melhor do que no vídeo que está lá, porque aí deu para ver nitidamente o DNA do morango. Lá subiu, né? Não sei se é porque estava no laboratório também ela fazendo, Você viu subiu esse uma vídeo bolinha aonde? Você viu esse na vídeo unidade aonde? da aula. Já tá lá? Eles Oi? colocaram? Joia, tem No, esse na, vídeo esse, lá. na, já tá, tem esse vídeo disponível lá Ah, na unidade 4. que legal, eu vou até olhar. Que bom, que bom. Acho que na unidade 4 mesmo que eu fiz eu Isso. fiz lá, Aham. achei bem interessante. Só que a sua explicação tá bem bacana, porque a gente consegue ver nitidamente o DNA na hora que a senhora levanta, porque lá sobe só uma bolinha. Aí não, aí a senhora já pegou e já mostrou nitidamente. Que Achei. bom. É justamente por isso, porque para poder evidenciar. Diga, pode perguntar quem é, pode falar. Eu, Grazi. Oi, Grazi. Diga, Grazi. Boa noite. Boa noite, tá joia? Joia. Nesse caso, a parede celular ela é rompida? Vou pegar a sua pergunta e eu vou te responder, tá, Grazi? Mas é porque eu ia fazer essa pergunta depois, assim, já, né? Mas eu ia fazer essa pergunta. Então, antes de te responder, eu vou pegar a sua pergunta e jogar para os universitários. Vocês acham que o rompimento da membrana plasmática da célula, na verdade, se dá em qual momento? O que vocês acham? Porque ali a gente macerou. Na verdade, nós expomos o que tem ali na composição do morango, né? Mas a sua pergunta é: rompimento da membrana plasmática. Será que a membrana plasmática, será que a gente consegue romper a membrana plasmática sim? Ou será que a gente utilizou alguma coisa que possa colaborar para esse rompimento? O que vocês acham? Ô, Diga, professora, Dilson. eu acho que na hora de mexer, igual a senhora falou lá, para mexer com cuidado, tem que ter toda a delicadeza. Eu acho que influencia sim. A membrana se rompe sim, uma vez que a gente não faz o procedimento como é mandado, né? Porque se trata de algo muito delicado, ainda mais tratando da gente extrair o DNA de algo, então eu acho que existe toda a delicadeza ali na hora de movimentar as coisas e tal, as coisas que Os tem envolvido elementos que ali, a gente. justamente, os elementos envolvidos ali para justamente a gente não perder nada, porque o intuito do experimento é a gente não perder nada. Então a gente tem que manusear tudo ali com carinho, com atenção, para a gente obter o resultado do DNA e conseguir ver. Então, se eu faço esse experimento de qualquer forma, de qualquer jeito, e mexer de qualquer forma, ou até mesmo na hora de massagar ali, eu vou acabar estragando, sim, essas propriedades do morango. Eu acredito, eu acho que sim. O que você falou é importante, sim, viu, Adilson? Interfere, sim. Tudo que você falou interfere, sim. Só precisamos de completar com um outro detalhe. O seguinte. Isso, Daiane. Esse detalhe. Pegando o que o Adilson falou, juntamente com o seu complemento. Vou agir com aquele cuidado, agir, né, em todos os momentos ali, com delicadeza, misturando, porque também não é só jogar, misturando, mas com esse cuidado necessário. E utilizando, como nós fizemos, jogando no material o detergente. Por que Por que você falou detergente, Daiane? Dissolve essa bicamada lipídica? Bingo, boa, Daiane, exatamente. Por quê? A membrana é uma bicamada lipídica, ou seja, ela tem gordura. Como que eu consigo tirar a gordura do meu fogão ali com aquela bagunça toda? Detergente. Eu uso detergente. Se jogar só uma aguinha não resolve. Pode falar, Débora. Tem a ver com uma situação de ser apolar, tanto lipídio quanto detergente, ser apolar, um atrai o outro?
Exatamente. Aí ele vem, o que que ele faz? Ele associa ao lipídio, então ele puxa o lipídio. Ele ajuda justamente por essas características, o que que ele vai? Ele vai puxar o lipídio, então na hora que o lipídio ele sai, ele acaba tirando aquela estabilidade da membrana plasmática. Porque, como a Daiane lembrou, ela é bicamada lipídica, né? E aí, na hora que você joga, o lipídio se une ao detergente e ele acaba saindo. É como se eu tivesse numa estrutura e puxasse algo que está naquela estrutura. Então, se eu puxo, né? Imagina que a gente está diante de uma cerca. Imagina uma cerca que tem arame e tem a madeira ali, né? Aquelas estruturas de madeira. Eu puxo a madeira. Na hora que eu puxo a madeira, eu estou fazendo com que aquela cerca, na verdade, ela vai se estragar, ela vai se romper. Por quê? Porque imagina como que os arames vão ficar ali se eu ficar retirando as estruturas de madeira. Não vai existir mais cerca. Então, de uma maneira comparativa, é isso mesmo que acontece. E é muito importante, como a Adilson comentou, a partir do momento que você envolve aquele material ali, você está, ao mexer, né, aí com cuidado que precisa, até mesmo para não fazer, senão o detergente, ao invés de agir na membrana, ele vai fazer bolha ali e atrapalhar o seu experimento. Então, você acaba retirando, né? E só uma coisinha. Qual foi o momento em que aquele material de DNA que estava ali misturado, ele se projetou para o nosso copo? Foi quando a gente jogou o quê nele? O álcool. O álcool, exatamente. Então, o álcool, ele é importante porque ele vem, ó, ele vai extrair aquele material de DNA que estava misturado, né? Porque, na verdade, antes ele se expor, aqui, ó, antes dele aqui, ó, né? Não, eu vou voltar só para a gente perceber isso. Aqui, nesse momento, estava tudo misturado. Aí a gente jogou aos poucos esse álcool, aí ele consegue extrair, ó. A partir desse momento que aquela natazinha, né, começa a ser formada, e a gente evidencia melhor nas outras imagens. Que forma, né, aquele DNA, ele se expõe. Inclusive, ele se expôs em grande quantidade, olha aqui, né? A gente consegue perceber, olha aqui, né, nessa visão. Olha aqui para vocês verem a grande quantidade que ele se expôs, né? Caso contrário, se a gente não tivesse jogado álcool, ele tinha ficado lá misturado. Pode falar, Débora. Por que o álcool tem que ser gelado? Ele não tem que ser gelado. Na verdade, é o seguinte: como eu já fiz esse experimento várias vezes, e aí a gente assim pega por isso até que eu coloco aqui para vocês esse protocolo, né, esse roteirinho, mas eu falo com aqui, olha que bonito. Deixa eu voltar aqui só para vocês verem. E eu vou completar o que eu tô falando aqui. Olha, essa visão acho que para vocês é a mais bonita. Então, o seguinte, como eu já fiz várias vezes, e tem vezes que ficam melhores, tem momento, igual eu comentei com vocês, olha, gente, às vezes o morango, ele muito verde não é muito legal, ou ele também já passando do ponto não é muito legal. Isso, na verdade, eu só posso falar com vocês, porque eu já fiz esse experimento dezenas de vezes. Há momentos que ficou legal e há momentos que não ficou tão bom. Igual o Adilson comentou, né? Ele até comparou o que ele viu aqui em relação ao outro vídeo. Por quê? Existem vários protocolos, existem umas coisinhas que, na verdade, não vem nem falando em protocolo, né? Essa questão dele estar maduro, dele não estar, porque morango no instantinho tá melando, né? Você olha ali, ele tá meio melado, meio, às vezes até meio mofadinho. Por quê? Eu já fiz experimentos com os morangos assim e não deram certo. Não deram, porque, na verdade, a célula ela já tá morrendo, né? Então, eu não tenho que extrair se o morango ele já está passando, se ele já está deteriorando, eu vou extrair o quê?
a célula e o DNA já estão, na verdade, no processo também de decomposição, porque é matéria orgânica, né? Então, voltando à sua pergunta, num dos protocolos aí que eu já usei, teve uma vez que falava o fato de usar o álcool gelado dá maior rapidez a ele se expor, tá? Então, e como eu já fiz com ele em temperatura ambiente e ele gelado, realmente essa exposição, observar isso daqui, ó, fica mais fácil, é mais rápido, né? Ainda mais assim, que você faz um experimento simples desse. Você ficar depois minutos aguardando acontecer alguma coisa, você acaba perdendo a paciência e acha que não deu certo, né? Então, por isso que o detalhe do álcool gelado é algo que eu achei também que acaba favorecendo. Tudo na vida é prática, né? Tem muita coisinha que às vezes na hora que a gente pega um roteiro, ele não vem falando alguns detalhes. Mas quando você começa a fazer muito, você tem uns detalhezinhos que você percebe que te dá uma garantia melhor em termos de resultado. Principalmente aqui. Não que ele não ia, e eu, aqui no caso eu estava filmando, então eu teria até a oportunidade de ficar aguardando e filmar na hora que ele chegasse nesse ponto. Mas o que eu na verdade queria mostrar para vocês é que na hora que eu jogo o álcool, ele já evidencia o material. Então, isso dá uma rapidez, né? Que ele até mesmo visual, até mesmo no vídeo aqui. Deu para vocês perceberem que fui jogando e o material já foi respondo. Então, se ele fosse em temperatura ambiente, eu tinha que esperar um tempinho, até que ele fosse agir, porque a característica de agir é a mesma, só que ele ia ser mais demorado, tá? Então é isso aqui, porque eu acho muito importante aquilo que eu sempre comento com vocês na CNC, né? Eu me preocupo muito com isso, que é colocar para vocês o máximo visível possível, né? Eu sei que a gente falando de célula é algo que a gente imagina, igual eu falo assim, DNA, a gente sabe que tem, né? Mas assim, a gente perceber, a gente acompanhar e a gente evidenciar, eu acho que isso ele complementa aqui pra gente, né? E eu falei assim, não vou deixar de mostrar isso para os meninos, porque eu acho que ajuda a evidenciar, ajuda a gente compor, e não é por isso. Com a ajuda aqui do Gabriel, porque caso contrário eu não conseguiria, mas inclusive esse videozinho meu, eu também vou colocar lá, postar junto, tá? Para quem quiser depois ver, até se quiser em casa, porque vocês viram, ele nem é difícil de fazer, porque não gasta nem muito morango, o resto a gente come, né? Não perde. Detergente, sal e água. E um pouquinho do álcool, tá? Álcool gelado, tá? Que facilita, favorece. Bem, mais alguma pergunta aqui do material? Querem falar alguma coisa? E só deixa eu perguntar a vocês, porque o Gabriel, ele colocou uma musiquinha de fundo. Vocês conseguem ouvir essa musiquinha de fundo daí? Não. Não, né? Os vídeos, a parte do áudio não aparece. Mas aí depois eu vou colocar lá, na hora que eu vou postar para vocês, tanto o nosso, né? Como eu sempre tenho feito a live, mas eu vou postar também o experimento à parte, para quem quiser depois acompanhar e ver novamente, fiquem à vontade, tá bom? Aí vocês vão ver, tem uma musiquinha que ele colocou só para tirar aquela monotonia da gente fazendo as coisas, tá bom? Então, eu vou... Oi, diga, Grazi. Daria para fazer com outra fruta ou só morango mesmo? Pode fazer sim. Inclusive, você possa ver protocolos falando, por exemplo, com banana. Pode fazer, tá? Aí, se for fazer com banana, observe isso. Faça com ela também madura, sem estar passada, mas ela madurinha, né? Porque às vezes a gente compra a banana, às vezes ela tá meio verde. Então, ela madura. E aí, no caso, acho que você, dependendo, possa usar uma banana ou duas, talvez no máximo.
Eu, particularmente, como eu falei, eu gosto do morango pelo contraste aqui, né? Que, olha, na hora que você vê, esse contraste, ele ajuda o aluno a evidenciar. Mas pode ir daquela base caseira mesmo, pode fazer. E se fizer, pode filmar aí com o celular e manda para mim ver. Pode fazer. Quem, porventura, for fazer em casa, para testar, e vocês viram que não gasta muita coisa, filma aí no celular e manda para mim, só para mim ver, tá bom? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Ok? Então vamos. Eu vou tirar aqui, tá? Vou colocar material. Então, por um instante, vocês não vão ver aqui nada, não. Espera só um pouquinho. Deixa eu pôr aqui. Aqui. Deixa eu ver. Agora vocês estão vendo meu slide? Não apareceu para mim, Não. Tá. Deixa só para me ver aqui. Aqui. Apareceu? Apareceu, extração de DNA. Sim. Isso, ótimo. Que esse daqui porque, embora não consiga passar o vídeo vinculado aqui, eu coloco, até porque senão eu acabo esquecendo, tá bom? Então, esse, inclusive, é o endereço. Olha, se eu tivesse clicado aqui, deixa eu só ver. Oh, meu pai, olha só. Eu tinha conseguido. Tá vendo? Vivendo e aprendendo, né? Aí, tinha. Ok, então tá bom. Tudo bom. Aqui, ó. Então, quando eu coloco aqui, ó, eu não precisava ter fechado e entrado, porque quando é assim eu já coloco no jeito ali. Enfim, então vamos, tá bom? Bom, e ilustrou, dá a vocês essa observação. E agora, como eu falei com vocês, eu peguei umas questões que eu até tenho, porque eu tenho vários exercícios aqui envolvendo DNA, essa matéria, e eu falei assim, eu vou colocar aqui para os meninos, para eles verem o tanto que vocês acertariam, tá bom? E aí para a gente consolidar essa primeira etapa e seguir depois com a hereditariedade. Pensem aí bonitinho, tá? Não me dê resposta agora, não. Deixa só o seu colega pensar aí. Olha só. O esquema seguinte representa duas cadeias de ácidos nucleicos, ou seja, essa é 1 e essa daqui é 2. Podemos concluir que, olhem só, pensem aí, analisem o que está aqui representado, né? Olhem essas letrinhas. Analise as letrinhas que estão aqui representadas e me falam, qual que é a letra que vocês marcariam? Pensa, só um minutinho, deixa o colega pensar um pouquinho aí. Só um minutinho. Só um minutinho, já. Quem quer responder? Eu, Fabiana. Diga, Fabiane. A resposta é a letra D. D de dado. Letra C, professora, 1 e 2. Vamos ver aqui. E vamos ver aqui direitinho. Não, a Fabiana. Eu acho a letra C. Tá, tudo bem. E a Fabiana falou D de dado, não foi, Fabiana? Foi, professora. Tá. E eu vou explicar, tá bom? Então, nem vou marcar aqui, não. Deixa eu explicar aqui. Repare o seguinte. Aqui tem citosina, timina, adenina, guanina, timina, adenina e guanina. Ou seja, nós vimos que DNA é adenina, timina, citosina e guanina, ok? Então, de fato, essa daqui, ó, ela
São todas características de DNA. Vocês falaram e tá certinho. Esse daqui é DNA. Ok. Mas observe uma coisinha. Observe nessa aqui de baixo, marca texto, e esse daqui. Tem guanina, tem adenina, mas aqui vai ter quem? Uracila. A uracila, ela vem substituindo a timina. A uracila é clássico de quem? RNA. Exatamente, de RNA. Então, é um detalhe que é importante, e aqui, Adilson, o que faz a gente ver que ele é RNA são essas letrinhas U aqui, ó. Então, nós temos, de fato, nessa resposta, a gente marca D de dado, porque um corresponde a uma cadeia de DNA e 2 a uma cadeia de RNA, tá? Por causa desse detalhe aqui. E aqui, inclusive, eu tô colocando, porque isso aqui já caiu em concurso, tá? É justamente para treinar. É um detalhe pouco, né? Porque na hora que você pega assim de uma maneira geral, às vezes você acha que possa não se atentar para esse detalhezinho, tá bom? Mas é por isso que a gente vê que um é DNA e outro é RNA. Então, é D de dado. Bem, vamos à próxima. Olhem só. Os itens abaixo referem-se à estrutura, composição e função dos ácidos nucleicos. Bem, esse daqui a gente podia até fazer junto. Me fala, vou fazer aqui a parte, eu acho que eu vou fazer assim com vocês que vai ficar mais fácil. Vou colocar aqui, ó, vocês vão me falar as características do DNA. Vou colocar aqui, ó, DNA. E aqui, RNA. Vou fazer bem longe para vocês não confundirem. Olha. Dupla hélice. Quem que tem dupla hélice? DNA. DNA. Então, um aqui. Quem tem cadeia simples? RNA. RNA. Ok. Mas dá para vocês entenderem que aqui é 2. Quem tem a presença... Olhem, a uracila. A uracila aqui entrando de novo. Quem tem a presença da uracila? RNA. RNA. 1. Quem tem a presença da timina? DNA. DNA. 2. Então, já que a gente fez esse raciocínio aqui, né? Essa identidade, qual que a gente vai marcar? Olhem, aqui são características. Aqui ele pergunta a característica de quem? Olha, são características do ácido ribonucleico. Então, ele está perguntando característica de quem? DNA ou RNA? Exatamente. Então, ele está nos perguntando as características do RNA, que é isso daqui, que é 2, 1. Qual que é 2, 1? Olha, que é 2, 2, 2, 1. Letra D de dado, tá? Olhem só, é isso que a gente primeiro analisa, né? E depois acaba marcando, e aí fica mais fácil. Reparem vocês que eles pegaram características simples, mas que acabam, né, formando às vezes ali até uma pegadinha. Próxima questão, essa daqui eu vou deixar, pensem só um minutinho, não deem a resposta logo de cara não, porque aí o colega tem a oportunidade de pensar também, e vocês vão me responder. O DNA e o RNA diferenciam-se, entre outras características, pela base nitrogenada que possuem. Entre as bases citadas a seguir, marque a única que não ocorre em DNA. DNA não tem o quê? Pode responder? Pode. Letra E, uracila. Exatamente. Letra E, uracila, né? DNA tem adenina, timina, citosina, guanina.
uracila é característica do RNA. Tá bom? Muito bem. Questão 4. Olhem só. A estrutura básica de um nucleotídeo, só para eu recordar vocês, nucleotídeo foi o que eu mostrei hoje. Mostrei hoje não, eu recordei vocês hoje. Nucleotídeo é isso daqui, ó. Semana passada eu tinha apresentado, mas hoje eu falei assim, gente, isso daqui, tá? Essa é a composição básica. O nucleotídeo ele é formado por quê? Fosfato, açúcar, né? Ou pentose, que é a mesma coisa, e uma base nitrogenada. Então, ali está te perguntando qual que é a composição do nucleotídeo. Olha só. Qual que é a letra? C de casa. Exatamente. C de casa. Olhem só, que é a base, açúcar e fosfato. Tá bom? Muito bem. Próxima. Considerando a estrutura do DNA de fita dupla, que tipos de ligações mantém a fita complementar à outra? Hoje eu falei isso com vocês, até chamei a atenção. Lembra que eu marquei em amarelinho aquelas ligações químicas? Eu falei assim, olha, é importante, elas são ligações fracas e elas são o quê? Como que a gente fala? Qual que é a ligação? Eu não posso falar mais não, senão eu acabo respondendo. É covalente, professora? Ligação de hidrogênio. Hidrogênio. Ela é uma ligação fraca, então ela é uma ligação de hidrogênio, tá? Se ela fosse covalente, a ligação seria mais forte. Na verdade, ela é uma ligação fraca, de pontes de hidrogênio, tá? Pontes de hidrogênio, isso mesmo. Bem, questão 6. Ah, essa daqui. Essa daqui, ela é fácil, mas é para treinar, que às vezes, quando o aluno nunca fez isso, às vezes ele possa achar que possa errar à toa. Olhem só, façam aí bonitinho e antes de responder, deixa o colega pensar primeiro, tá bom? E aí depois eu mostro para vocês como que eu raciocino. É super simples. Falou que a matemática complicou. Eu sei, Débora. Por isso até que eu falei assim, isso aqui é uma boa para colocar para os meninos, porque ela é tão fácil. Mas eu sei que na hora que coloca número, né, assusta. Então, vale a pena, é bom. Sabe por quê? Porque essa matéria que eu estou mostrando para você, gente, é o que é, né? Básico, DNA, RNA. Gente, cai assim em prova que vocês foram fazer e cai assim, umas coisas fáceis, são básicos, mas por isso que a gente também precisa de treinar, né? Porque se a gente não vê a maneira como eles podem perguntar, às vezes é tão fácil e você erra à toa. Pode responder, professor? Pode, Adilson. A letra D, 35%. Muito bem, Adilson. Isso mesmo. E eu vou marcar aqui. Espera, vou marcar. E vou explicar, tá? Letra D, 35%, certinho. E vou explicar por que são esses 35%. Na verdade, gente, usando isso daqui, é só mudar o número que você tem uma questão diferente. Só para você ter uma noção. Como que é bom aprender isso daqui, porque acaba sendo, né? Podendo aparecer de outra forma, e o raciocínio é sempre assim. Então, olhem só o que o Adilson falou. 35%, tá certinho. Vamos ler o enunciado. Se 15% das bases nitrogenadas em uma amostra de DNA de um determinado organismo forem timinas, ou seja,
ele, ó, só um minutinho, que sumiu aqui, ó. Vocês voltaram a ver bonitinho? O meu ficou mudo também. É? Sim. Não, ele caiu aqui para mim também. Foi geral, então. Então, olha só, mas estão me vendo agora e ouvindo? Ouvindo sim, o slide não tá aparecendo, não. Não? Então, deixa eu ver aqui. Ah, vai ver que eu tenho que compartilhar de novo. Ele não volta no automático, não. Então, espera. Eu vou pôr aqui. Olha, ele caiu geral. Aqui. Deixa eu pôr aqui. Ó, que pena, que eu estava escrevendo. Perdão, mas vamos. Agora estão vendo o slide? Sim. Ah, ótimo. Então, vejamos. Deixa eu pegar aqui para a gente continuar o raciocínio. Olha só. 15%, vai vermelho mesmo. 15% falou que é timina. 15 é T. Agora, como raciocinar? Timina pareia com quem? A timina Adenina. pareia adenina, exatamente. Então, olhem só. Se tem 15% de timina, eu tenho quantos por cento de adenina? 15. Exatamente, 15%. 15% de um, 15% de outro. Qual que é a somatória disso daqui? 15 com 15 dá quanto? 30. 30. Gente, tá todo mundo acompanhando isso? Só para qualquer dúvida, pode perguntar, tá bom? Então, olha só. 15 daqui com 15 daqui deram 30%. Ótimo. Para a gente fechar a conta, tem que dar 100%, concordam comigo? Sim. Sim. Para inteirar 100%, faltam quantos? Eu já tenho 30. 70. 70%. Falta, então, 70%. Esse 70% vai ser dividido com quem? Porque aqui foi adenina com timina. Agora falta quem? Citosina com guanina. Ou seja, eu tenho 70% para dividir entre citosina e guanina. Vão ser quantos por cento para cada um? 35. Exatamente, que foi justamente o que o Adilson respondeu. Então, eu tenho 35% aqui e 35% aqui. Olha, é o que... Ó, e aqui, deixa eu chamar a atenção, deixa eu colocar aqui, porque apagou, né? Olhem só, o que o autor dessa atividade ele usa? A gente simplesmente sabe o pareamento e a conta aqui, ó, né, é básica porque ele poderia ter falado 10% daqui, aqui seria outros 10%. Então, o raciocínio, gente, é sempre o mesmo, viu? Então, se a gente só mudar isso daqui, ó, você tem uma outra questão para tratar utilizando do mesmo raciocínio. E a conta ela é fácil, embora tenha matemática, né? Igual acho que foi a Débora comentou, mas a conta ela é básica também. Ela não é difícil a gente perceber. E acaba que a gente consegue acertar uma questão, né? Com um raciocínio tranquilo, calmo. Depois, como às vezes é a primeira vez, né, que vocês estão vendo, como isso daqui eu vou postar lá no AVA, depois peguem esse aqui com calma para vocês verem quem porventura ainda tem algum tipo de dúvida, tá? Enfim, depois eu vou ter oportunidade, porque eu tenho feito sempre assim exercícios com vocês para a gente fixando, né? No final, eu vou fazer um dia só de questões diversas para a gente fixar mais, tá? Porque eu acho que isso é bom que a gente não deixa para a última hora, porque vocês vão acompanhando. Mas depois a gente ainda tira mais dúvida e reforça ainda mais, né? Que é muito importante Professora. isso. Diga, Adilson. Pode falar. Adilson? Adilson?
Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, mas tá dando problema desde ontem. Na aula de ontem também ficou falhando demais o áudio. Até que eu não tive problema, não. Mas agora vocês estão me ouvindo, né? Só para mim ter É porque tranquilidade. falhou aqui, professora, Ah, desculpa. Ok, Adilson. Pode falar, Adilson. Eu ia falar com a senhora, eu acho bem legal, porque isso aí está ajudando bastante a gente no processo de memorização, pelo menos no meu caso, né? Ai, que bom, Inclusive, tem essas atividades lá. Então, é bem legal, porque a gente fica salvo aqui numa pasta e pode ir estudando também. Isso também ajudando pra caramba, porque eu faço, aí eu venho para a aula, quando eu participo aqui, mas aí eu fico atento lá, porque é isso aí mesmo que a senhora está passando, tem lá. Para os meninos ficarem atentos lá, não deixar de fazer, ir salvando o computador, porque aí vai dar para a gente fazer uma revisão. Que ótimo, Adilson. Eu acho que isso é bom, né, ter esse feedback, porque a minha intenção é justamente que vocês possam, assim, tirar dúvida, né, possam fixar, porque para não ir acumulando, né, às vezes a gente porque o que eu percebo também, que tem hora, que tem muita gente que fica acanhada em perguntar, né, tá longe assim, mas fica com receio. Então, uma maneira como eu encontrei assim de fazer com que vocês possam fixar e às vezes até mesmo, né? Às vezes vocês são mais participativos numa atividade do que se eu estivesse perguntando se tem alguma dúvida. Mas de qualquer forma, a gente no final a gente ainda vai fazer mais atividades, tá bom? E eu só peço a vocês para irem acompanhando, porque tudo isso que a gente faz aqui, como está tudo registrado no AVA, vocês conseguem depois voltar, pegar a explicação de novo, né? Eu acho que isso também é bom. Enfim, eu acho, se não me engano, essa daqui é a última questão, gente. E a gente pode só fazer junto também, olhem só. Reparem vocês que todas as atividades, elas se basearam unicamente em descrição de DNA e RNA, né? Não tem nada aqui, é basicamente isso. Vamos ver. Qual é aquele, né? Se é DNA ou RNA, que tem dupla hélice? DNA. Isso. Então é o número 1. Quem é que tem ribose? RNA. Isso. Quem tem fita única ou também é denominado fita simples? RNA. Isso. Quem tem a desoxirribose? DNA. Agora, só prestando atenção aqui, ó. Quem tem como base nitrogenada? Adenina, guanina, citosina e timina. DNA. Isso. E quem vai ter adenina, guanina, citosina e uracila? RNA. Muito bem, gente. Isso mesmo. Deixa eu ver, porque se não me engano, isso. Essa foi a última questão, tá? Então fica aí o convite para vocês acompanharem e depois, né? Para isso ajudar a acompanhar a matéria, tá bom? Como eu falei com vocês, eu até o que eu vou, a gente vai iniciar, ela falando sobre hereditariedade, tá bom? Chama a atenção de vocês. Eu poderia colocar tudo no arquivo só, mas como ali para até postar no AVA, né? Fica mais fácil separando. E aqui eu até coloquei hoje esse arquivo C em vez de ser o B, porque eu acho que do contexto aqui de tempo que a gente tem para poder explicar, acaba sendo mais aproveitado para a gente, tá bom? Eu também tenho pensado muito nisso, em colocar de acordo com o tempo que a gente teria aqui disponível, tá bom? Então, olhem só, essa base da hereditariedade. Deixa eu perguntar a vocês, o que significa hereditariedade? Molhou a calça? Oi, perdão, pode falar? Como que é? Eu acho que é algo que é herdado, né? Algo que é herdado. Aquilo que a gente herdou, né? Aquilo que veio, na verdade, na hora que eu herdo, eu herdei de quem? Dos meus pais. Dos nossos pais, né? E das famílias em si, né? Da família materna, da família paterna.
Tanto é que é muito comum você falar assim, nossa, o seu olhar é igual o olhar da sua avó. Nossa, se observar aqui, ó, é a mesma coisa, né? A gente consegue fazer essa noção. Então, aqui é mesmo base, viu, gente? Porque, como eu falei com vocês, na nossa CMC, a gente dá para vocês conceitos básicos para depois vocês aprofundarem na genética, né? Então, aqui, essa parte, a gente não vai aqui estender, é mais para a gente pontuar sobre o assunto, abrir frente, né? Para, na verdade, poder ser explorado mais adiante, tá bom? Então, essa hereditariedade, e ela vem desse materialzinho aqui, ó. São as nossas estruturas cromossomais, né? Que nós vimos anteriormente. E aqui eu tenho material de DNA. Então, eu sou a Luciene com todas as minhas características, com aquilo que eventualmente eu acho que seja, né, característica que eu gostei de ter dado, algumas que de repente nem tanto, mas estão todas aqui associadas ao meu DNA, né? E isso, inclusive, é isso que eu tive para dar de herança para os meus filhos, né? Eles também herdaram as minhas características, e aí vem uma miscelânea, né? Por quê? Porque nós somos fruto da união de duas células, da célula masculina com a célula feminina, né? Então, nós somos herança dos nossos pais. Aqui, só para mostrar a vocês o que eu falei, inclusive, hoje, né? Chamei a atenção. Falei com vocês que nós somos constituídos por 23 pares cromossomais. Isso daqui é uma representação, isso daqui é denominado de cariótipo ou cariograma, né? Onde eu tenho, se vocês observarem aqui, ó, vem até numerado, né? 1, 2, 3, até aqui 22, o 23º é esse daqui, tá? Onde o 23º é o par cromossomal referente ao nosso sexo. Se a gente pegar aqui nesse caso específico, o indivíduo tem um cromossomo X e um cromossomo Y, o que é indicativo de que esse indivíduo aqui, ó, seja do sexo masculino. Ah, e como que eu sei? Porque tem esse Y aqui, ó. Só os rapazes têm esse Y. Nós, mulheres, somos XX, então seriam 2X, tá? Então, isso daqui, né, que são características que todos nós temos. E na hora que eu herdei o quê? Um cromossomo aqui é da minha mãe, o outro cromossomo é do meu pai. O segundo, um é da minha mãe, o outro é do meu pai. E assim sucessivamente, né? Aqui, eu herdei um da minha mãe, outro do meu pai. E literalmente, aliás, aqui não tem como ser a minha pessoa, né? Por exemplo, aqui, imagina que isso aqui fosse o cariograma do Gabriel. Ele recebeu um X, porque eu só tenho X para doar para ele, né? Porque eu sou XX. E ele herdou um Y do pai dele. Por quê? O Y é só os indivíduos do sexo masculino que tem. Então, a gente sempre vem aí nessa herança, um cromossomo é do pai, outro cromossomo é da mãe. E assim vai, tá? E aí, a leitura diante desses desses pares cromossomais, essas características, né? O que vai prevalecer, né? Característica, de repente eu tenho um formato de nariz, né? Essa característica ela veio de quem? Como que vai prevalecer? Então é nessa história da hereditariedade que aqui na CMC, como eu estou falando com vocês, é uma apresentação, né? Mas que, por outro lado, ela tem vários detalhes importantes dentro, por exemplo, da genética, né? Onde o indivíduo aí eles conseguem explicar em detalhes como que, na verdade, existe e até mesmo essa prevalência. Só chamando a atenção de vocês que isso que se refere à herança, tanto como características físicas, como também em relação a doenças, tá bom? Vou fazer o seguinte, sei que a gente está no nosso horário de intervalo agora, vou deixar esse slide que a gente vai retomar já já, tá bom?
Então, descansem um pouquinho, façam um lanche e a gente volta daqui a pouco, tá bom?